Muito bem lembrado. Muito bem lembrado, né? Senão o pessoal me bate depois. A partir de agora, só avisando a todos os frequentadores, nós estamos gravando, né? Então, se alguém tiver alguma reserva com exposição de imagem, de áudio, né, por favor, se manifestar, para que a gente não disponibilize depois o vídeo para as pessoas que não puderam vir poderem ver. Se alguém tiver alguma coisa contra, é só se manifestar, por gentileza, senão a gente vai dar seguimento. Mais uma vez, alguém falou alguma coisa? Não? Ok. Mais uma vez, sejam todos muito, muito, muito bem-vindos a mais um estudo do nosso NEP Bartolomeu, das quartas-feiras. Sempre uma alegria imensa estar com todos vocês aqui. Ok? Nós somos o NEP Bartolomeu, vinculado à Casa Espírita Cristã de Vila Velha, SEC. E, para a gente iniciar o nosso estudo dessa quarta, vamos só relembrar quais são as nossas regrinhas básicas. A gente tem algumas regrinhas básicas para favorecer, facilitar a nossa interação aqui no nosso espaço virtual. Primeira coisa, eu gostaria de pedir às pessoas que não estiverem com a palavra que mantenham seus microfones mutados para evitar, né, as dissonâncias e os ruídos que atrapalham a comunicação. Lembrar a todos que aqui é um espaço de compartilhamento onde toda dúvida é extremamente importante, né? Se você ficar com qualquer dúvida, pergunte, né? Não existe pergunta inválida. Inválida não perguntar. Porque aqui a gente também considera que todo saber é válido. Se você quer cooperar com o seu saber, com o seu quinhão de conhecimento, por favor, compartilhe com a gente. Vai ser sempre muito bem-vindo todo e qualquer saber, porque todo e qualquer saber é válido para a nossa construção coletiva. A gente está aqui para unir nossos saberes, unir as nossas dúvidas e construir algo que seja realmente bom, legitimamente bom para nós todos. E agora sim, Clara, por favor, se você puder fazer a nossa prece inicial, eu te agradeceria. Ok, boa noite a todo mundo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino. Que o Espírito Santo, que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar Teus desígnios. Sê Tu, Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento. Ensina-nos a escutar os outros, a nos deixar iluminar por suas luzes. Ensina-nos a propor e não a impor, e fazer que busquemos sempre a verdade. Livrai-nos da cegueira de quem acredita ter razão, dos favoritismos, de toda acepção de pessoas e da autossuficiência. Une-nos a Ti, para que nunca nos afastemos da verdade. Amém. Amém. É a prova, né, Clara, de que nem toda prece escrita é uma prece sem graça. Que prece linda, que oração linda. Muito obrigado, Clara. Muito bonita essa sua oração. Senhoras e senhores, agora eu vou pedir só um segundo a vocês para conferir se tem alguém no rosto esperando a gente. Só um pouquinho, para a gente poder colocar, não deixar ninguém de fora. Isso. Opa! Estou tentando colocar a pessoa aqui só. Vou ter que parar só um minutinho, gente, só para colocar o pessoal que está esperando aqui, só um pouco. Já voltando para a apresentação. Ok. Ok, já entrou. Então, bem-vinda, Mônica. Nós já estamos iniciando nossos estudos. Vamos voltar, então, aqui para a apresentação, gente, rapidamente. Só lembrando, então, mais uma vez, para quem está começando nossos estudos com a gente agora, quem está vindo pela primeira vez, que nossos objetivos são fazer um estudo minucioso do Evangelho, à luz da doutrina dos Espíritos, onde a gente vai compartilhar os nossos saberes, para que a gente consiga construir em grupo, construir coletivamente algo que realmente transforme as nossas mentes e corações. Pois não? Pois não, gente? O que aconteceu? Não? Podemos continuar? Ok. Qualquer coisa, gente, abre o microfone e me avisa, tá? Só me chamar.
a gente quer propor um compartilhamento de saberes, né, para que a gente possa fazer uma construção coletiva e transformar as nossas mentes e os nossos corações, para que a gente consiga aplicar o que a gente vai aprender aqui uns com os outros, como lindamente, né, a Clara trouxe na oração, na prece inicial, para que a gente possa aplicar no nosso cotidiano. E, principalmente, como é característica de um estudo dinético, ordinariamente, ele é sem pressa. A gente não tem pressa para terminar, ok? Lembrando que a gente está estudando o capítulo 1 de João, né, versículos 45 a 51, onde Jesus chama Filipe e Natanael. A nossa proposta é partir dos aspectos gerais dessa perícope, desse fragmento, desse pedaço, desse intervalo da narrativa evangélica de João, e a gente vai, se preciso, versículo a versículo, se preciso, palavra a palavra, estudando, meditando, aprendendo, como é caracterizado, como é originário do método Mildinho, eternizado pelo nosso saudoso professor Honório Onofre de Abreu e atualmente replicado com maestria pelo nosso confrade, irmão querido Aloísio Elias. Ok? Então, aqui a gente usa o método Mildinho. Se for preciso, a gente vai estudar até palavra por palavra, como a gente começou, inclusive, no versículo 45, no nosso primeiro encontro, estamos só a palavra Natanael. Quem estava no encontro vai lembrar. E a proposta é essa, gente, justamente para se fazer cumprir o que Alcione, no livro Renúncia, nos traz com grande sabedoria, quando ela fala que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Alcione traz para a gente, no livro Renúncia, uma fórmula magnífica de nós estudarmos o Evangelho e aprendermos definitivamente com a mensagem evangélica os ensinamentos do Cristo. Ok? Por isso a gente criou um roteirinho e a gente sugere esse roteiro para que se ajude a estudar. Quem quiser estudar para poder cooperar cada vez mais e melhor com nossa partilha, o nosso roteirinho ele é composto de 3 etapas. No contexto, como aconteceu no início, quando a gente iniciou a perícope, a gente fala sobre o evangelho em questão, no caso o Evangelho de João, a gente fala sobre o evangelista, as características do evangelista, e a gente situa em qual momento da narrativa aquela perícope, aquele pedacinho do texto ocorre. Para quem não pegou isso, para quem tiver qualquer dúvida, lembrando que no grupo do WhatsApp a gente pode responder a qualquer dúvida, pergunta, continuar a partilha dos nossos saberes. Quando a gente passa o estudo do versículo propriamente dito, a gente sempre prioriza falar primeiramente da história, da geografia e da cultura, se for necessário. A gente, se for necessário, faz as correlações com o Velho Testamento. A gente pode usar outras denominações religiosas para nos ajudar no entendimento daquele versículo. E a gente, obviamente, vai fundamentar o nosso entendimento, o nosso estudo, né, na visão doutrinária espírita da obra básica e na fundamentação doutrinária espírita da obra suplementar. Feito isso, entendido a partir desse processo, desse roteiro, que é uma sugestão, a gente vai ter que responder 3 perguntinhas na nossa fase de construção, seguindo o exemplo de Alcione, né? O que Jesus me fez meditar hoje? Lembra? O Evangelho tem que ser conhecido, meditado, sentido e vivido. O que Jesus me fez meditar hoje? O que Jesus me fez sentir hoje com esse ensinamento que eu estou levando para casa? E como que eu vou vivenciar esse ensinamento? Como que eu vou vivenciar essa mudança de emoção que está dentro de mim a partir do dia de hoje? Essa é a nossa proposta. E, dito isso, vamos, então, dar continuidade ao estudo do nosso versículo 45 do capítulo 1. Como eu falei para vocês, a gente já estudou quem foi Natanael, já estudamos o que ele quis dizer, que o Filipe quis dizer para Natanael quando falou que achou aquele que a quem Moisés escreveu, os profetas também. E hoje a gente vai estudar o último fragmento do versículo que diz que aquele que Moisés e os profetas escreveram é Jesus, filho de José de Nazaré. Então, a primeira pergunta que me ocorreu na pesquisa foi, eu acredito que vocês também tenham curiosidade, quem foi José? Para a gente poder pensar e para a gente poder construir algum conhecimento sobre quem foi José, eu vou pedir licença para vocês para a gente ler alguns fragmentos da lição contida no capítulo 6 do livro Levantar e Seguir, ditado pelo Espírito Emmanuel para Francisco Cândido, trazido a gente pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, o capítulo 6, intitulado José da Galileia. De tudo que eu estudei para a gente conversar hoje sobre quem é José, é o que trouxe o texto, a narrativa, a explicação
mais concisa, objetiva, clara e que mais me marcou emocionalmente. É um dos textos mais bonitos que eu já tive a oportunidade de ler, trazidos pelo benfeitor Emmanuel. E ele diz nesse texto que José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual, mas tão profundamente espiritual, que o seu voto sublime, ou seja, o voto dele ter reencarnado com a missão de ser o Pai aos olhos do mundo, do Messias, do governador planetário, esse voto missionário desse José da Galileia escapa a qualquer análise limitada às características e definições do que é humano. Ou seja, para a gente entender o quão profundo foi essa missão de José, a gente teria que enxergar pela ótica do mundo espiritual, de tão complexa e tão profundamente espiritual, que foi o voto, que foi a missão, que foi o serviço, o labor reencarnatório desse espírito que ficou conhecido como José da Galileia. E Emmanuel, já de pronto no texto, nos ataca com essa pergunta: já pensaste no cristianismo sem ele? Eu confesso para vocês que até então eu nunca tinha feito uma meditação sincera, legítima e demorada sobre essa pergunta de Emmanuel. Vocês já pararam para pensar como seria o cristianismo se José da Galileia não tivesse existido? E Emmanuel lembra, houve um tempo, a gente precisa entender que houve um tempo em que Maria e Jesus obviamente ainda criança, o Cristo, Emmanuel diz, né? Ele não fala nem de Jesus, ele fala o Cristo e Maria foram confiados pelas forças divinas a um homem. A gente não pode esquecer que José foi um homem a quem Deus deu a missão, confiou a ele a missão do cuidado, do cuidar, do amparo, da providência à Mãe Santíssima e ao Cristo, ao Filho dileto de Deus. Olha que coisa, que imagem mais linda que Emmanuel nos traz. Olha como José é um personagem muito mais iluminado e interessante do que a história nos traz. Se vocês forem nas fontes comuns, nos dicionários bíblicos, nos manuais bíblicos, vocês vão ver muito pouca coisa sobre José. As pessoas, os textos, até mesmo os pais da igreja, os primeiros padres, os primeiros estudiosos, os primeiros teólogos, ninguém deu a José tamanha importância e tamanho colorido missionário como Emmanuel nos traz nessa lição do livro Levantar e Seguir. E aí Emmanuel segue dizendo o seguinte: ele foi honrado pela solicitação de um anjo. Lembrem-se, a gente vai falar isso daqui a pouco. Um anjo pediu a José: aceita Maria como esposa. E ele nunca se vangloriou, nunca falou assim: olha, eu aceitei o Messias que vocês estão falando aí porque um anjo me pediu para aceitar. Um anjo veio me pedir, ele nunca se vangloriou disso. Quando Jesus foi ao templo, quando Jesus foi apresentado ao templo, quando eles subiram, perdão, ao templo, quando Jesus tinha 12 anos, que eles voltaram, e Jesus ficou para trás, conversando com os doutores da lei, quando Maria e José chegaram ali, os doutores estavam extremamente impressionados com a inteligência do menino Jesus. E nem por isso José abandonou a carpintaria. E é preciso que a gente lembre que era costume daquela época, se um pai percebesse que seu filho, principalmente o seu filho primogênito, tivesse um talento nato para o doutorado da lei, principalmente na época dominada pelos fariseus, aquilo era um grande negócio para a família, era uma chance daquela família se sobressair, elevar-se economicamente e culturalmente no meio social. Lembrando Paulo veio para Jerusalém para estudar, para ser doutor da lei, porque aquilo honrava a família dele. E Jesus mostrava uma sabedoria muito grande, uma inteligência muito grande da lei. Os doutores ficaram impressionados com Jesus e nem assim José ficou tentado a abandonar a carpintaria e entregar Jesus ao templo para se tornar um doutor da lei, e com isso eles crescerem econômica e socialmente. Ele continuou com a carpintaria. Inclusive, Humberto de Campos nos traz no livro Boa Nova, eu não vou lembrar agora qual lição, mas é muito interessante, depois eu lembro o número da lição e passo para vocês, mas que nessa época, mais ou menos, Maria ficou meio assustada com o comportamento de Jesus. Ela procurava Jesus criança e Jesus estava nas estradas de Nazaré, conversando com os viajantes, consolando as pessoas, ajudando as pessoas, até que um dia Jesus chegou na casa deles com 2 ladrões extremamente conhecidos, 2 marginais muito conhecidos e perigosos da região. E aí José e Maria ficaram assustados. E aí Maria procurou ao templo e falou assim: olha, eu tenho em casa um menino meio diferente lá.
tem uns comportamentos muito bons, né? Muito dentro da lei, e ele tem uma sabedoria muito grande da lei. Né? Eu queria saber se vocês poderiam aceitar ele como estudante aqui. Quando Maria voltou para casa, Jesus já assaltou Maria de pronto, já pegou Maria na porta e falou: mãe, o que queres tu de mim? Por acaso não sabe o que eu vim fazer? E ali se dá todo um diálogo entre Maria e Jesus, Jesus falando assim: mãe, o que eu vim fazer é diferente disso. E aí sabe o que Jesus fez? Falou assim: sim, mãe, eu entendo a senhora, que a senhora quer que eu tenha só a sua preocupação de mãe, que eu tenha um futuro, que eu tenha um labor, que eu exerça, né, a minha capacidade como ser humano, como ser social, como indivíduo da coletividade. E aí Jesus chegou na carpintaria de José e falou: pai, posso aprender o seu trabalho? E aí Humberto de Campos e o Haroldo Dutra tem uma palestra onde ele fala isso muito interessante, que ele fala assim: muito se discute o que Jesus fez, né, dos 12 aos 30 anos, né, naquele período que a gente não sabe direito o que aconteceu com Jesus. Ele estava na carpintaria de José. O Haroldo Dutra ele fala isso com muita propriedade, e o Humberto de Campos fala isso. Ele estava ali, gente, aprendendo a humanidade reencarnatória que lhe cabia, mesmo sendo Cristo planetário, dando o exemplo da singeleza e da simplicidade do que é servir a Deus, estar com seu Pai, aprendendo o ofício que lhe sustenta, ajudando, cooperando, sendo útil, mesmo sabendo que era o Cristo planetário. E o exemplo de José foi crucial, lógico, guardadas as devidas proporções, porque o Cristo não precisa de grandes exemplos. Mas para nós, o exemplo de José é crucial. Ele nunca abandonou a carpintaria, nunca se sentiu tentado. E Emmanuel continua dizendo: o mundo não tem outras notícias das atividades de José, senão aquelas que a gente já sabe, os evangelhos. E foi o quê? Atender a ordenação de César, né, para César Augusto, para o censo, né, que foi quando ele foi para Belém, e onde ocorreu o fato de Jesus ter nascido nessa viagem, né, na manjedoura, como é sabido de todos. Mostra José também entre o templo, entre as obrigações do templo, subindo e descendo com Maria para Jerusalém para apresentar o menino ao templo, depois para ir para as festas dos tabernáculos, depois para a Páscoa. E ele, nesse introito, entre a adoração e o trabalho, entre as obrigações espirituais e as obrigações humanas. Um José simples, gente como a gente. Pai, né? Até onde se sabe, pai do nosso Salvador, do nosso Mestre Jesus. Mas um homem simples, um homem bom, um homem justo. Esse é o José que Emmanuel traz para a gente, dizendo que sem qualquer situação de evidência, sem nenhum holofote para cima de José, ele deu a Jesus tudo quanto ele podia dar, do bom e do melhor. E a ele, Emmanuel completa, deve o cristianismo à porta da primeira hora, do segundo tempo da revelação, da chegada do Cristo planetário, da chegada do nosso embaixador divino. A José se deve isso também. Mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. Eu tinha que trazer isso para vocês porque eu achei de uma beleza poética e espiritual sem tamanho. Isso que Emmanuel nos traz sobre José. E foi talvez uma das narrativas, uma das biografias que eu já tenho lido de Emmanuel. Emmanuel fez várias, de vários personagens, né? Uma das mais bonitas que eu já tive a oportunidade de ler. E aí, gente, vamos para o nosso primeiro momento Alcione do nosso estudo de hoje. Vamos meditar um pouquinho, né? A proposta da Alcione não é conhecer, meditar, sentir e viver? Eu trago para vocês, então, a primeira pergunta. Quem realmente foi José? Agora que você sabe tudo isso que o Emmanuel nos trouxe, para você, quem realmente era José? Como é que você via José antes de Emmanuel te contar sobre ele e como você enxerga José da Galileia hoje? E também vamos debater um pouquinho sobre o que o exemplo desse José, trazido por Emmanuel, me fez sentir, está me fazendo sentir nessa noite de hoje. E aí a gente vai parar um pouquinho a nossa apresentação, para eu colocar os nossos convidados para dentro também. Tem o pessoal esperando aqui. E aí, gente, agora é com vocês. Vamos aí, 10 minutinhos para a gente debater quem é esse José novo que Emmanuel trouxe para a gente hoje. Né? O que a gente aprendeu com Emmanuel? Né? O que Emmanuel nos fez meditar sobre essa nova luz sobre José, pai de Jesus? E o que a gente fez? Como é que a gente está se sentindo a partir desse novo ensinamento que Emmanuel nos traz? Com vocês.
Eu vou puxar a sardinha para mim. Pode puxar, Clara. Porque para a Igreja Católica, São José tem uma importância muito grande. Tanto até que ele é o patrono da Sagrada, né, das famílias, né, da Sagrada Família, além também de ser o patrono dos operários, trabalhadores. Então, assim, foi interessante você falar que nunca meditou a importância que ele teve para o cristianismo, mas eu, desde pequena, fui introduzida a isso, a entender a importância deste homem que, apesar de não ter sido tão citado no Evangelho, mas ele foi de fundamental importância para introduzir o Cristo nas nossas vidas hoje. E por o fato também dele ser carpinteiro, eu tenho um afeto grande por ele, porque é a profissão do meu pai também. Meu pai, na verdade, ele é carpinteiro naval, mas o fato de o trabalho ali com a madeira e essa representatividade que ele teve no Evangelho, para mim, também traz um afeto muito aconchegante assim, para o coração. Eu realmente confesso, cara, eu nunca tinha feito uma meditação tão profunda sobre a figura de José, igual o Emmanuel me convidou a fazer a partir desse texto. Eu achei lindíssimo, lindíssimo. E realmente, a Igreja Católica, né, eu tive a oportunidade de estudar em colégio de freira, agora você falando, eu estou me lembrando que a figura de José, ela era muito bem quista, muito bem citada e exemplificada, né? Talvez eu é que não tenha dado essa devida atenção a ele. Obrigado pela sua colaboração. Quem mais quer falar, gente? O que mudou? O que se fez meditar essa figura desse novo José, pelo menos para mim, novo, né? Trazido à luz de Emmanuel, e como que a gente se sente a partir disso? Quem quer falar para a gente? Eu gostaria de falar, Filomena. Pode falar, Filomena, fica à vontade. Na verdade, eu conheci Jesus há umas 3 semanas atrás, porque eu estou lendo o livro Maria de Nazaré, de Milanês, e ali relata bem esse José, um José nessa visão de Emmanuel, mas uma visão mais profunda, né? Passando o cotidiano, os conflitos do José humano perante aquela família, perante aquele nascimento, e a importância dos essênios, né? Que José era um essênio. E ali no livro fala que o período que Jesus ficou ausente, ele estava com os essênios, aprendendo. E os essênios tinham as mesmas, a iniciação dos essênios são a mesma da doutrina espírita. A gente pode considerar os primeiros espíritas, né? Não assim denominados, mas pela proximidade. E então José ali é muito bem representado. Ele tinha ali, pela mediunidade, né, pela psicografia, fala que ele tinha um débito com Maria, e que por isso que ele foi escolhido para ser o pai de José, o marido de Maria. Muito bacana, vale a pena dar uma passeada nesse livro. Muito legal. Depois você pode compartilhar isso com a gente lá no grupo? Porque eu realmente não tinha tido contato com... Eu confesso que Miramês não é não é um espírito a quem nutro uma certa predileção de leitura, né? Apesar de respeitar muito João Nunes Maia, né? Respeitar muito Miramês, a obra dele, né? O que ele agregou ao espiritismo é muito interessante, mas eu também tenho esse déficit, eu não tenho costume de ler Miramês. Então, eu queria que você cooperasse compartilhando isso com a gente, que eu quero dar uma lida nisso aí, eu achei bem interessante. Sim, Por gentileza. vou passar. Obrigado. João, pegando carona na Filomena. Sim, pode falar, Fátima. Você nunca leu Francisco de Assis, de João Nunes Maia, pelo Espírito de Miramês? Não, minha culpa, minha máxima culpa, me perdoe. É nesse livro que você vê direitinho a transição de João Evangelista para Francisco de Assis. Olha que legal. Legal. Perfeito, esse livro é perfeito, muito profundo. Eu sou apaixonada por Miramês. Uhum. É uma falha minha, né? O Miramês é um espírito muito estudado em Minas Gerais e aqui no Espírito Santo também. No Rio, não tanto. Né? Esse que a Filomena falou, eu tenho, mas ainda não li. Não, leia que você não vai desgarrar dele. E é uma falha minha também. Não, eu prometo que eu vou me regenerar, gente. Eu vou ler mais João Ismael, vou ler mais Miramês, prometo. Eu confesso que é uma falha. É uma falha. Gente, quem mais quer dar algum testemunho do que já conseguiu meditar a partir das palavras de Emmanuel?
Então, João, demais colegas, boa noite a Boa todos. noite, Ana. Realmente, a gente tem uma noção de quem é José de fato, mas quando vem a palavra meditar, realmente a gente para ver que, vou falar da minha parte, com certeza, que talvez eu não tenha debruçado tão profundamente na figura de José. A gente sabe que ele é um homem justo, um homem bom, é um trabalhador voltado à carpintaria, que valoriza muito a família. Ele tem esse arquétipo, né, do pai de família. Ele representa essa figura, né, paterna e tão familiar. Agora, como você comentou em Emmanuel, quando ele disse que é a porta da primeira hora, que expressão linda! Realmente, Emmanuel foi muito feliz em trazer com essa sensibilidade, tentar trazer um pouco para a gente. A gente fala pouco realmente de José. Clara foi muito oportuna. Realmente, na Igreja Católica, no catolicismo, ele é muito mais divulgado, meditado, é uma figura bem mais comentada do que na nossa doutrina até, né? E esse caráter discreto dele, realmente, naquela época, propriamente dita, ele já era uma pessoa muito discreta, como mostra, ele não se vangloriou, né, com essa questão do anjo ter solicitado ele, então você vê que é uma figura, a descrição sempre fez presente, e interessante que nos dias atuais, essa descrição também é muito forte da figura dele, né, mas foi essa paternidade terrena que o Cristo teve, né? Foi essa referência de trabalhador, essa referência de homem, com todas as suas virtudes, foi quem Cristo pôde se espelhar e a oportunidade realmente de exercer a paternidade e ser esse escolhido para ser o pai no plano terreno do Cristo, né? Então, realmente, ele merece ser muito mais refletido, muito mais pensado a fundo a vida dele, a representação dele, a representatividade, o que ele realmente, a grandiosidade que é a figura de José. Gostei muito dessa reflexão. Sim, ela é lindíssima, Ana. E aí eu vou pedir licença para vocês para puxar um pouco a brasa para minha sardinha. Uma das reflexões, uma das coisas que eu levantei nessa meditação que eu fiz sobre a figura de José trazida por Emmanuel é que a sociedade contemporânea, que é judaico-cristã, capitalista pós-moderna, por assim dizer, ela criou essa imagem paterna baseada no que Freud definiu como superego. Ela é construída em cima ainda da figura do Deus punitivo, vingativo, cerceador, né? Orientador, que você tem que obedecer e temer, desde aquela época. Naquela época, muito mais do que hoje. Né? A noção de pai, né? O superego o arquétipo do pai, ele é superegóico. Então, naquela época, um pai deveria ser muito mais parecido com esse superego punitivo, esse superego do Deus, do Senhor dos Exércitos, como Davi gosta de falar. E José é ao contrário. José é um cara simples, singelo, de boa, na dele. Adorava. Emmanuel ia falando e eu fico me imaginando assim, o José que adorava carpintaria, sabe? Passava a mão na madeira, olhava, falava assim, está quase bom, só mais um pouquinho. Que deve ter ficado extremamente feliz quando Jesus, ainda muito pequeno, falou assim, pai, deixa eu trabalhar com você, como diz o Boa Nova Humberto de Campos. Então, assim, ele é um estereótipo, ele é um arquétipo, como você falou, Ana, completamente díspare, destoante da figura paterna da cultura judaica daquela época, até onde eu consegui ler, até onde eu já consegui pesquisar até hoje. Ele era um pai ideal. Por isso essa nobreza e por isso a importância da gente entender a missão desse espírito, refletir. Porque mesmo com o texto do Emmanuel ainda são poucas, né? Mesmo agora com esse texto do Miramês, que a Filomena trouxe para a gente, ainda são poucas as informações comparativamente com os outros personagens de José. Mas é necessário refletir, sim, muito, porque é um grande exemplo de pai, de líder, de parente, né? De familiar, não só na figura do pai. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Belíssimo. Ana, você é a Ana da playlist? Sim, sim. Obrigada, querido. Eu que amei. agradeço. Que bom, fico feliz. Quem mais, gente, quer falar? Senão a gente vai dar seguimento ao nosso estudo. Se alguém quiser falar, por favor.
Não? Podemos seguir, então? Então, vamos voltar aqui à nossa apresentação. Primeiro momento, Alcione, excelente. Não sei vocês, mas eu gostei bastante. Muito produtivo. Então, Jesus veio uma segunda pergunta a partir disso, né? Primeiro, quem foi José? E eu acredito que vocês também tenham curiosidade, tanto quanto eu estou tendo, eu tive durante essa pesquisa. Jesus era filho de José? Né? A gente não vai entrar no mérito da paternidade biológica, né? Como alguns historiadores, principalmente os colegas que são estudiosos do Jesus histórico, costumam pregar, e eu já li coisas assim que seriam até ofensivas se você levar para o campo da teologia, né? Alguns historiadores que pregam e defendem a ideia de como Nazaré era uma região próxima a estradas de comércio e habitadas por pessoas de toda sorte, mas era uma região meio erma, ela ficava em torno de uma formação geológica que meio que a isolava do resto da Galileia, né? E ali aconteceu algumas coisas meio não ditas, algumas barbaridades. Então, eu já li estudiosos, até renomados de universidades exteriores, dizendo que Maria provavelmente teria sido violentada por um centurião romano e Jesus teria sido fruto dessa violência sexual. A gente não vai entrar nesse mérito. Eu quero convidar vocês para uma outra reflexão. Por exemplo, vamos lembrar como é que foi o nascimento de Jesus, a concepção, né? Lá em Mateus, no primeiro capítulo de Mateus, ele narra para a gente que Maria já estava desposada com José. Ou seja, eles já estavam num compromisso nupcial, onde se dava como certo, né, as bodas dele. Provavelmente, essa expressão de Mateus, dentro da cultura judaica, já dizia que eles já tinham até casado, já tinham realizado as bodas, mas ainda não tinham coabitado. Isso dá uma certa confusão para a gente. Então, eles poderiam ter noivos, mas com um pacto, né, o contrato de casamento já celebrado, mas ainda não moravam debaixo do mesmo teto e provavelmente não se conheciam como marido e mulher, como esposo, como cônjuges, né? E Maria foi concebida, né? A Maria concebeu através do Espírito Santo, por obra do Espírito Santo, como diz Mateus. E aí, olha que legal como é que Emmanuel traz isso, como você lendo Mateus é uma coisa e você lendo a mesma informação em Emmanuel tem um colorido diferente. E José, seu esposo, como era justo, José era um homem justo, não queria infamá-la ou difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. É importante que a gente entenda esse sentido de justo. Para a cultura judaica na época, você engravidar fora do casamento poderia, dependendo da região que você habitasse, ser interpretado como um ato de prostituição. E você poderia, inclusive, ser lapidada em praça pública pelos judeus, dependendo da região e dependendo da situação. Não era uma regra tão inflexível assim, dependendo do calor do momento e dependendo de quem te acusasse, de quem estivesse sustentando a acusação, você poderia muito bem ser apedrejado até a morte, simplesmente porque você engravidou fora do seu casamento. E aí é muito legal a gente pensar o seguinte: José deixou secretamente ela para que as pessoas achassem que ele fez mal a ela e saiu fora, ou deixou-a secretamente para que ele não se envergonhasse? É um debate válido. Eu já vi, inclusive, muitos comentaristas bíblicos debatendo isso. Eu defendo a ideia, e quero depois que vocês deem a opinião de vocês, no meu entendimento, lendo Mateus, eu prefiro acreditar que, como José era justo, ele saiu para que as pessoas achassem que ele fez mal a ela. Ele era um homem mais velho do que ela. Ela era de uma família provavelmente muito simples. Ele, a meu ver, principalmente, eu já achava isso antes de ler Emmanuel, depois que eu li Emmanuel, então fiquei com o meu coração mais inclinado a acreditar nessa teoria. Eu penso José falando assim, não, deixa eu sair fora que as pessoas vão botar a culpa da gravidez dela em mim. Isso vai desviar os olhares para ela. Porque no meu entendimento, e até onde meus estudos me autorizam pensar, Maria teve muito perto de sofrer uma pena capital por ter engravidado sem ser desposada. Então eu vejo José nessa justiça, nessa bondade, principalmente depois de ter percebido o tamanho do espírito que era esse José da Galileia, de que ele se retirou secretamente para que Maria ficasse como vítima. E eu não sei vocês, mas eu pensando dessa forma, a figura de José se ressalta
numa amplitude moral muito maior aos meus olhos, e aí me toca e me inclina ainda mais a seguir o exemplo dele, me sentir cada vez mais inspirado pelo exemplo dele. Mas a questão é que, e aí isso sustenta, para mim, essa narrativa de Mateus sustenta ainda mais o meu pensamento, quando Mateus fala, mas andando ele com isto no pensamento, ou seja, ele saiu secretamente e ficou preocupado, porque ele também poderia sofrer alguma pena de ter feito mal a Maria, né? De ter desposado a Maria, né? Para fazer as pessoas pensarem que ele desposou Maria antes da completude das bodas e depois abandonou ela. Lembrando que isso é uma forma de pensar, tá, gente? Tem várias interpretações para isso. Mas eu prefiro acreditar nisso, que ele andando com isso no pensamento, preocupado com isso, apareceu para ele em sonho um anjo, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela se gerou é a obra do Espírito Santo. Obviamente, vocês vão ler comentaristas bíblicos dizendo o seguinte, José também tinha uma reputação a zelar, porque enquanto carpinteiro, se ele recebesse, tal como o profeta Oséias, uma mulher vista como adúltera, uma mulher que já estava com o ventre preenchido, supostamente por outro homem, e é uma coisa válida de ser pensada naquela época, ele ficaria difamado também e perderia clientes e ficaria até relegado a uma situação muito ruim financeiramente e de reputação social. É outra forma de se ver. A questão é que, independente de como José pensava, um anjo falou, fica tranquilo, aceita ela, porque é obra do Espírito Santo. Ou seja, José, isso tem um toque de Deus por trás. Você é um espírito aquilatado, José. Você vai entender o que eu estou falando. Por trás dessa concepção de Maria, existe toda uma obra do Criador, do Senhor, de Yahvé, do Deus a quem você serve e acredita, José. Dá um voto de confiança a isso. E é interessante que Mateus, numa singeleza lindíssima, ele diz que José, quando despertou, fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu Maria como esposa. Observem que, contrariando todo o costume, se vocês pegarem narrativas, principalmente do Velho Testamento, onde situações assim aconteceram, né? Até quando Isaac foi pedido a Isaac sacrificar seu filho, ele questionou. Né? Se você pegar Paulo e Estevão, por exemplo, pai de Gesiel e Abigail, e Yoredeb, ele, apesar de ser um judeu exemplar, seguidor da lei, ele questionava tudo. José não questionou nada. José sequer duvidou do sonho que ele teve. Qual de nós teria um sonho desse, se levantaria e falaria assim, ok, beleza, ok, seu anjo, recebi a mensagem, vou fazer. Qual de nós não contestaria? Qual de nós sequer não levantaria a hipótese de ser um delírio, de ser, não, eu acho que eu entendi errado. E Mateus é de uma singeleza e de uma objetividade muito legal. Ele fala que José só acordou e fez exatamente como o anjo tinha mandado. Provando que esse José que Emmanuel nos traz é exatamente esse José que o relato de Mateus e de Lucas nos trazem. E aí, só para a gente lembrar, na fundamentação doutrinária da obra básica, na questão 582 do Livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade nos lembra da importância da missão da paternidade, dizendo que Deus colocou os nossos filhos, né? Colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes, os pais, dirijam os filhos pela senda do bem. E nos facilita aos pais a tarefa de guiar os filhos à senda do bem, pela senda do bem, dando aos filhos aquela organização física débil da infância, o que torna nós, enquanto espíritos reencarnados, na fase de infância, mais propícios a recebermos, a sermos impregnados pelas impressões externas. Então, a paternidade, guardadas as devidas proporções de ser pai de um Cristo planetário, não foi diferente para José. E eu tenho certeza, como a Ana levantou muito bem, e Emmanuel nos traz essa impressão, pelo menos a mim, ficou uma impressão muito clara, e a Clara nos trouxe também com muita presteza sob a ótica da Igreja Católica, ele, até que se prova o contrário, ele é o pai de Jesus. E se vocês pegarem as narrativas, nenhuma delas questiona isso.
Nenhuma delas questiona isso. Toda vez que vocês lerem as narrativas onde José aparece, pai, mãe, Maria e José, pais de Jesus. Até quando Jesus vai começar a vida messiânica dele, logo após a declaração de João Batista, Lucas nos traz o seguinte no seu evangelho. Tinha então Jesus 30 anos. E, conforme se sabia, José, seu pai. Então, para todos os efeitos, José sempre vai ser esse pai maravilhoso do nosso Messias e Salvador, nosso bom pastor. E aí, dito isso, eu queria só fechar essa ideia da paternidade com a frase do nosso queridíssimo benfeitor, Dr. Bezerra, Adolfo Bezerra de Menezes, no livro Apelos Cristãos, também trazido pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 3, onde ele fala dos problemas paternos. Dr. Bezerra nos traz essa frase lindíssima que sintetiza o que a doutrina espírita nos ensina sobre paternidade. Os filhos são originariamente, de Deus. Em nossa condição de zeladores dele, enquanto nós formos pais desses espíritos, irmãos de Seara, reencarnados sob nossa tutela, enquanto nós formos zeladores deles, nós temos que fazer todo o quanto nos seja possível para auxiliá-los no limite dos nossos recursos. Fazer o bem no limite das forças, principalmente para aqueles que nos são confiados, e nós temos a missão de guiar pela seara do bem. Dito isso, vamos ao nosso segundo momento Alcione dessa noite. A provocação que eu trago para vocês é a seguinte: meditemos o que é realmente ser um pai, e eu estendo a pergunta: o que é realmente ser pai e mãe? O que é realmente cuidar, estar nesta posição de tutelado, de tutor, dos nossos irmãos que reencarnam no planeta Terra? E como nos sentirmos pais de um filho de Deus, porque é isso, é essa ideia que o Dr. Bezerra traz para a gente. Todos nós somos filhos de Deus. Guardadas as devidas proporções, somos filhos de Deus, assim como Jesus. Então, como é nós sermos Josés na vida desses filhos de Deus que hoje estão nossos filhos? Vamos parar a nossa apresentação para a gente poder trocar as nossas impressões. E aí, gente? Quem gostaria de trazer as meditações que teve durante essa nossa fala, por favor? Calma, gente, um de cada vez. Fala, Ana. Me falta um elemento importante para conseguir responder isso com profundidade, que é o elemento justamente da maternidade em si, né? Eu não tenho filhos, mas queria dar uma contribuição de um poeta que eu tenho muito carinho, Khalil Gibran. E vou ler só um trechinho, que enquanto você foi falando, eu falei, não, a gente precisa ler só um pequeno trecho. Fica à vontade. Oi? Fica à vontade, Ana, pode ler. Diz assim: vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de nós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas moram na mansão da manhã. Por aí vai, porque é grande, mas é Nossa, só para que dar lindo. essa... É belíssima, belíssima. Eu posso até pôr no grupo depois. Obrigada. Obrigada a colocar. Intimada, eu diria, colocar, compartilhar com a gente. Lindíssimo, Combinado. Ana, obrigado. Nossa, que lindo. Khalil Gibran, né, gente? Ponto. Não precisa falar mais muita coisa. Depois disso, não precisa falar muita coisa, não. E aí, gente, quem mais se sentiu tocado, né, por essa pequena viagem que a gente fez sobre o nascimento de Jesus, para dizer, né, que precisa pensar muito. Poderia Jesus ter tido pai melhor do que esse José que a gente reviu, revisitou, releu hoje pela ótica de Emmanuel e pela narrativa de Mateus, clarificando ainda mais a narrativa de Mateus? E aí eu pergunto a vocês, né, que exemplo, não só de paternidade, vamos abrir então, porque realmente a gente restringiu para pai e mãe, vamos abrir então, amplificar essa noção para família. Na posição que você se encontra hoje na sua família, quanto que o exemplo de José te faz meditar?
Como que você se sente vendo um pai com um comportamento tão díspare para a cultura da época como o de José? O que a gente pode retirar desse exemplo de José para aplicar na nossa vida cotidiana como filho, como irmão, como marido, como esposa, como parente, como família? Quem gostaria de compartilhar com a gente, por favor? João, Opa, André, pode falar. só uma contribuição, né, para a gente refletir. A cultura religiosa cristã, a nossa cultura mesmo ocidental, ela valoriza muito, e com razão e com justiça, a figura da mãe, né, a figura de Maria, porque pela importância que foi realmente de humildade e de cuidado, de dedicação. E eu sempre ouvi dizer que as críticas, né, a Maria por parte de alguns religiosos não se justifica, porque se ela foi escolhida para ser a mãe do Filho de Deus, a mãe do Messias, é porque ela realmente tinha algo de importante, algo de muito profundo para poder oferecer para esse filho. E aí, eu quero refletir. Mas aquele que foi escolhido para representar, ou para fazer o papel de pai do Messias, pai do Filho de Deus, para conduzi-lo na vida humana, ele também tem uma importância muito grande. E José, ele é relegado a um segundo plano. Em toda a história, a todo o tempo da história religiosa, da história bíblica, José é relegado a um segundo plano, e a gente vê que, de forma injusta, relegado a um segundo plano, evidentemente, pela humanidade, pelos homens, porque ele também teve uma humildade muito grande, ele também teve uma coragem muito grande, né, de ser envergonhado para aquela época, de passar por situações extremas de dificuldade, inclusive na época em que teve que sair com sua família para outro lugar para registrar. Enfim, então, a importância de José, ela não está refletida no Dia dos Pais, como está Maria no Dia das Mães. José foi um homem de extrema importância para Jesus, para Deus, né, que o escolheu para ser o pai de então. E eu acredito que você, João, Paulinho, os homens que aqui estão, como a gente agiria naquela situação, naquele momento, né, sabe? Com aquela cultura tão machista, tão violenta. E ele, para nós, é um exemplo. Eu vi há muitos anos já há muitos anos, eu digo quase 10, eu acredito, um vídeo, né, um áudio do Haroldo Dutra, justamente sobre isso. E aquilo me tocou muito, porque a importância de José, ela não é refletida hoje na nossa sociedade. Então, para mim, é de uma importância muito grande. Eu queria só sugerir essa reflexão aí. José foi uma Maria de Caos. Sensacional, né? Gostei. Muito boa reflexão. E a sua reflexão, muito boa, gostei. E a sua reflexão está muito bem fundamentada, né, na última frase que Emmanuel traz na lição. Né? Qual foi segundo a visão de Emmanuel, qual foi o grande ápice da história de José da Galileia? Foi que ele soube cumprir a missão dele, a parte que lhe cabia na obra divina. No silêncio do anonimato. Como nos ensina o Mestre. Não sabeis a vossa mão esquerda o que faz a direita. Quando orardes, ora no silêncio do teu quarto, para ser justificado por aquele que te vê lá do alto. Interessante essa provocação do André, de falar, e se fôssemos nós, né, enquanto homens, como que seria difícil receber uma notícia dessa? Iríamos acreditar de fato? Ficaríamos mais reativos? Ou seríamos tão compreensivos como foi José, né? Sim, Ana. Sim, e essa reflexão ela tem que ser um pouco, e não me entendam mal, tem que ser um pouco minimalista para encaixar na nossa realidade, que o anjo, se vocês pararem para pensar e diminuírem para as proporções terrenais,
da nossa condição atual de espíritos reencarnados no planeta de provas e expiações, o anjo nos avisa todo dia das nossas obrigações. Quando você dorme, quando você encontra com seus mentores espirituais, quando você tem essa sorte, logicamente, você é orientado. E mesmo que você não visite as zonas mais superiores da espiritualidade próxima, da psicosfera próxima, você tem um anjo que te traz a orientação toda vez que você abre o Evangelho. Evangelions. Gelion, mensageiro, anjo. Evangelions. Boa nova. Então você tem um anjo que fala ao seu coração toda vez que você está em prece, que você se aproxima vibracionalmente dos seus espíritos familiares e afins e é intuído. Então, é importante a gente lembrar que, tal como José, que precisou dessa atuação, essa abordagem mais específica e ostensiva, dada a gravidade da situação, a gente passa por isso igual a ele todos os dias da nossa vida. Lembrando, olha, você tem uma missão. Para você, é a missão mais importante que existe. Porque é a missão que você se propôs a fazer. Não tem missão grande, missão pequena. Tem missão bem realizada e missão não tão bem realizada. Alguém ia falar aí. E trazendo para falar? uma realidade, talvez se pudéssemos olhar de uma forma mais humanizada mesmo. Pode que José, diante dessa situação, ele estava extremamente inseguro, né, com suas inseguranças pessoais, né, o seu receio de causar um mal-estar na Maria, em desonrá-la, como que ficaria tudo isso? Então, quando fala aquele momento, e o anjo vem, né, justamente esclarecendo tudo isso, tirando todas essas, buscando minimizar essas angústias dele, e interessante que ele comenta, né, que isso tudo foi num sonho, e poderia ter dito, e então José resolveu acatar ao anjo. Mas ali está descrito, despertando José do sono. Esse despertar do sono pode ser também despertar dessas inseguranças, Sim. dessas questões que estavam afligindo ele, né? Então, ali, depois de desperto, já mais bem amparado, ali mais seguro da decisão, vendo que tem um amparo espiritual por trás, então, despertando desse sono, ele resolve, sim, acatar e vestir esse manto de exercer a paternidade e fazer parte dessa história tão importante, né? Sim, Ana. Muito bem lembrado. E, ainda no intuito de não deixar encerrado só na questão da maternidade e da paternidade, né, cumprir a sua função na célula familiar. Ele admitiu, eu tenho uma função, eu tenho uma família. Justo. O anjo abriu os olhos, despertou ele para uma coisa muito básica. Gente, eu tenho uma família, eu tenho agora obrigação. Eu acredito que esse despertar do sono seria muito isso, né? Ele cair em si, da sua importância, do seu papel a ser exercido ali, de fato. Sim. Muito bem lembrado, Ana, obrigado. Muito bem lembrado. João? Pode falar, Fátima, por favor. Eu acho que não poderia ser diferente do que Emmanuel disse em relação a José. Para conviver com Jesus, conviver com o Espírito de Maria, acho que seria meio assim, sem propósito, ter uma pessoa totalmente diferente dessa espiritualidade, dessa bondade, né? desse coração pacífico. E isso me faz pensar um pouco dentro das nossas casas, né? Então, a gente atrai as coisas para dentro da nossa casa. Então, eu acho que se nós temos um comportamento de ouvir, de ter paciência, de ter cautela no falar, com nossos filhos, nosso marido, nossa esposa, nossos sobrinhos, pai, mãe, o que for, isso se multiplica, né? Isso se propaga, né? Assim como o contrário também. Então, eu acho que pegar essa família sagrada, né, Clara, como se fala tanto no catolicismo, a família sagrada, mas não só como um enfeite de presépio do Natal,
mas a gente pensar quando você fez o gesto dele olhando a madeira assim e ajustando mais a madeira, nossa, eu cheguei a sentir uma coisa que como se eu estivesse voltando no tempo, vendo a cena exatamente, né? E eu acho isso, que cabe a cada um de nós pegar o exemplo dessa família de paz mesmo, da gente levar essa paz da família sagrada para dentro da nossa casa. E é trabalho esse exemplo. Oi, Fátima, pode falar, eu te interrompi, perdão. João. Espera aí, só um minutinho. Eu terminei, era isso mesmo. Fátima, desculpa. Eu achei que tivesse te interrompido. Mas é o que você falou, é internalizar esse exemplo, vivenciar. Gente, é o que a Alcínio fala. Essa semana a gente teve alguns encontros com outros confrades do NEP e foi debatido muito isso, a mensagem de Alcínio e como a gente precisa colocar essa mensagem de Alcínio mais em voga. É para ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Então, a Sagrada Família também cai nesse exemplo. Fátima, obrigado. Seu Gentil, pode falar, por favor. Uma discussão interessante, né? Um diálogo interessante. A gente tem que. Eu entendo que a programação existencial, como nada acontece por acaso, a programação do nascimento de José ou de Maria, no caso, de Jesus, que foi programada para renascer aqui no planeta, né? Diretor planetário, toda uma programação bem construída. Então, José é um espírito muito evoluído, né? Como você falou, para receber, ou como o irmão falou, para receber Jesus, é um espírito muito preparado, uma programação muito perfeita. A gente vê aí no renascimento, na reencarnação de Segismundo, a engenharia genética usada ali, que o André Luiz nos traz, entendeu? Mostrando a perfeição de um nascimento nosso, de uma pessoa ignorante como eu. E aí tem toda uma engenharia genética para a coisa dar certo. Então, o nosso problema hoje é de sombra, é falta de conhecimento. A gente tem que trabalhar, buscar essas informações realmente, como você está fazendo aí com o NEPS, né? O nosso problema é essa compreensão da vida, porque a vida é muito perfeita. Hoje nós estávamos no sítio ali, falamos sobre as plantas, né? Assim, a perfeição da planta, do sentimento da planta, exato. Como é perfeita a vida. Quanto mais quando nasce Maria de Nazaré, para trazer Jesus, é uma coisa que a gente não consegue nem, não temos capacidade assim de analisar essa engenharia, essa programação existencial, né? Mas nós precisamos debater, precisamos estudar realmente, né? Porque quando a gente vem para as coisas mais simples, para os animais, para as plantas, a planta tem inteligência, ela busca o sol, ela se renova, é fantástico a vida. O que nos falta, na realidade, é conhecimento. Mas nós estamos aprendendo, né? Exato. É isso aí, amigo. Obrigado, seu Gentil, exato. E eu só trouxe um ponto interessante, de celebrar até essas pequenas obviedades que a doutrina dos espíritos nos traz, até de forma ostensiva, desses conhecimentos que poderiam ser até conhecimentos vistos como banais, como singelos, como óbvios. Mas a gente está aqui celebrando o recordar. Recorde de coração. Recordar, recolocar no coração, através desse colóquio fraterno, dessa construção coletiva, faz com que isso ressoe de formas novas no nosso pensamento. São as duas asas que Emmanuel fala que vão nos alçar voo a Deus, a sabedoria e a caridade, o conhecimento e o coração. Então, assim, muito bom esse seu ponto, gente. Obrigado. Podemos seguir, gente? Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, vamos seguir, que tem mais 2 perguntas para a gente aí, senão a gente não consegue terminar a tempo, gente. Então, vamos lá. Voltando à nossa apresentação. Jesus, gente, era de Nazaré mesmo? E aqui vai entrar um pouquinho de história, de geografia, né? Para a gente, no final de tudo, a gente poder debater, fazer o nosso momento Alcínio. O que a gente sabe sobre isso? A gente sabe que durante a ida de José
né, a descida de José para o censo em Jerusalém, né, enquanto ele estava nessa viagem, enquanto estavam lá em Belém, o censo de Jerusalém, não, perdão, gente, quando ele foi para o censo que César Augusto pediu, ele indo para Belém, enquanto ele estava lá em Belém, que era a cidade de onde vinha a linhagem dele, lembra que o anjo até fala, José, filho de Davi, ele era da linhagem de Davi, então alguns historiadores admitem que ele teria que completar esse censo ou responder esse censo do Império Romano na cidade da sua linhagem, né? Alguns historiadores questionam isso, mas eu acho até, ainda sou do time que acha isso até bem lógico, né? Porque se você pegar os livros de registros da cultura judaica, né, o livro de Números, por exemplo, você vai ver que o registro é por linhagem, né? Eles respeitam essa questão da linhagem, da precedência. Então, eu acredito, eu faço parte do pessoal que acredita que ele tenha ido mesmo a Belém responder, né? Apesar de vários outros textos dizerem que ele e Maria eram naturais de Nazaré, na Galiléia. Mas o fato é que a narrativa de Lucas diz para a gente que ele indo a Belém para poder cumprir o edito do César, como Emmanuel nos traz no texto dele, estando em Belém, Maria completou os dias para o parto e a história a gente conhece. A cena belíssima do Natal, na manjedoura, a adoração dos pastores, dos reis, a gente conhece essa história bem. A questão é que, realmente, guardadas, então, a lógica da procedência que a gente ainda admite aqui no Ocidente hoje, Jesus nasceu em Belém. Ponto. Então, Jesus não é de Nazaré. Mas, a gente sabe que para o povo comum daquela época, né, para o povo que estava acabando de conhecer Jesus, lembremos que hoje a visão que nós temos de Jesus é uma visão apurada pelos séculos e pelos pensadores, né? A gente tem a visão de Jesus completamente apurada pelas pessoas que pensaram Jesus, que estudaram Jesus. Naquela época, Jesus era recém-conhecido pelo povo. Obviamente, povo reencarnado. A gente provavelmente já tinha a consciência espiritual do Cristo planetário. Mas para aquela época, Jesus era recém-chegado, para todo mundo achava que era recém-chegado. E aí o povo dizia, por exemplo, quando Jesus teve a entrada triunfante em Jerusalém, segundo nos narra Mateus, no capítulo 21, quando Jesus entrou em Jerusalém, montada no jumentinho, se alterou toda a cidade dizendo, aí o pessoal começou a gritar, Hosana, filho de Davi, nas alturas. E aí alguém perguntou, quem é este? E o povo dizia, esse é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galiléia. Então, para o povo daquela época, Jesus era da Galiléia. Várias vezes vocês vão ler nas Escrituras, no Novo Testamento, a referência de Jesus Nazareno, Jesus de Nazaré, Jesus da Galiléia, para o povo daquela época. Mas a narrativa de Lucas e Mateus nos trazem que Jesus nasceu mesmo, foi em Belém. Até para legitimar a posição messiânica. Porque, como a gente viu semana passada, né, existe toda uma estruturação do Velho Testamento que nos diz que o Messias viria do ramo de Davi, da cidade de Davi e da linhagem de Davi. E isso era ponto inquestionável na cultura judaica, como é até hoje. Então, o fato de Jesus ter nascido em Belém legitimava-o como o Messias esperado. Como que era, então, João? Vocês devem estar me perguntando, ou se perguntando. A Nazaré dessa época, né? E a gente vai falar brevemente. Aqui um mapazinho da Palestina na época de Jesus, né? Como vocês podem ver nessa setinha vermelha, Nazaré ficava na região da Galiléia. Como eu já falei para vocês, vou repetir, Nazaré era uma região cercada por um relevo geográfico de maciços, né? Ela era cercada por montanhas, espinhaços, como alguns autores dizem, e ela ficava um pouco isolada por causa disso. E como era a dinâmica política e econômica de Nazaré, causa muita controvérsia entre os estudiosos. Eu já li estudiosos renomados dizerem que Nazaré, apesar da proximidade com algumas estradas de comércio bem badaladas da época, era uma região pobre, apesar de bem frequentada, muito bem frequentada por gentios, ou seja, frequentada por pessoas de toda a natureza e de toda a classe econômica, ela era em si uma região pobre. Já li autores que dizem que não. Não tem como você admitir Nazaré ser uma região pobre se Nazaré tinha sua própria sinagoga. Não sei se vocês vão lembrar, mas Mateus nos traz que no início da vida messiânica de Jesus, Jesus foi até a sinagoga de Nazaré, pegou um texto para ler, pediu uma palavra, leu um texto de Isaías que falava sobre o Messias e ele fala para as pessoas assim, isso que eu acabei de ler sobre o Messias está concretizado aqui agora na frente de vocês, pronto, falei, eu sou o Messias. E o povo quis jogar Jesus lá do alto do penhasco. Não sei se vocês lembram dessa história.
Mas, se Nazaré tinha uma sinagoga, ela não poderia, teoricamente, ser um lugar pobre economicamente. Outros autores, que é um meio termo, que, aliás, é o que tem se aceitado mais hoje em dia, dizem que Nazaré tinha uma condição econômica e política de normal a superior para a época, mas, por conta de ser muito frequentada por estrangeiros, por gentios, por conta das rotas comerciais, era uma cidade malquista pelos outros judeus, por não haver uma observância rígida da lei. Né? Ou seja, alguns historiadores, alguns estudiosos admitem hoje que era uma cidade próspera, era uma cidade muito bem frequentada, porque ficava perto de rotas comerciais, parece lógico isso, mas justamente pela presença assídua de estrangeiros, e a gente sabe que os estrangeiros influenciaram muito a cultura judaica, desde a época pré-exílica, né? Até antes, vocês veem que até os egípcios influenciaram, então o povo judeu, historicamente, ele gosta de uma influência estrangeira. Vira e mexe tinha que vir um profeta chamando a atenção, tinha que gente, ó, calma, para de seguir esse estrangeiro aí, gente. Tem um Deus que já deu a regra para a gente aqui. Não segue o estrangeiro, não. Segue aqui a regra de Deus. Então, eles são chegados em dar uma escorregada para o estilo de vida dos estrangeiros. Então, alguns estudiosos, admitindo esse comportamento, dizem que Nazaré, nessa época, poderia ser uma cidade malquista por conta da inobservância da lei mosaica, da lei judaica. Ok? Dito isso, vamos passar para o versículo 46, onde Natanael responde a Filipe. Né? Filipe fala assim, olha, achamos o Messias, tá? É Jesus, filho de José de Nazaré. E aí Natanael fala o seguinte, de Nazaré pode sair algo de bom? O que será que Natanael quis dizer com essa frase? Pode de Nazaré sair algo de bom? Bom, João, pode falar, pois João, não? Pois não, pode falar. Natanael é o Bartolomeu do capítulo 8 de Fonte Viva? Sim, sim. Né? É o mesmo? A tradição se admite que Natanael é Bartolomeu, mas o nome Natanael só aparece no Evangelho de João. Nos outros evangelhos aparece como Bartolomeu. Algumas teorias sustentam isso, principalmente porque o que aparece do lado de Filipe nos outros evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas, no Evangelho de João, quando aparecem passagens paralelas, que a gente chama de paralelos harmônicos, quando tem uma narrativa semelhante em João aos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, falando sobre Filipe e o companheiro dele. Em Mateus, Marcos e Lucas, esse companheiro de Filipe chama Bartolomeu. Em João, chama Natanael. Então, a tradição admite que Natanael e Bartolomeu são as mesmas pessoas. É a mesma pessoa, perdão, e é o mesmo do capítulo 8 de Boa Nova, sim. É que eu achei uma pergunta num tom meio debochado. Sim. No capítulo 8 parece ser uma pessoa mais doce. Sim, não. Mas você vai entender por que desse deboche, né? E é legal você ter trazido isso, Fátima, porque é um deboche que a gente pratica todo dia. E a gente vai chegar a essa conclusão ao final dessa explanação, vocês vão ver. Por que Natanael falou isso? Né? Natanael parecia ser, e a tradição da igreja primitiva admite que Natanael era um grande entendedor da lei. Era um entendedor diferenciado da lei judaica. E aí, por que ele fala com esse tom de deboche? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa da Galileia? Você vai começar a achar a resposta para essa pergunta sua, Fátima, lá no capítulo 7 do próprio Evangelho de João, versículos 41 e 42, quando Jesus desce para a festa dos tabernáculos e faz um lindo discurso para os judeus da época, e as pessoas começam a falar assim, nossa, esse realmente é o verdadeiro profeta, esse é o Cristo. Aí outras pessoas começam a falar assim, gente, mas esse aí não é Jesus da Galileia, o filho do carpinteiro? Não, mas ele é o Cristo, ele é o profeta. Gente, aí os outros falam assim, gente, pelo amor de Deus, porventura o Cristo vai vir da Galileia, vocês não leem a Escritura, não? Vocês não participaram da catequese, não, gente? Lá na sinagoga de vocês? O Cristo vem da Galileia desde quando? O Cristo vai vir de Belém. Aí um dizia falando, não, mas ele é o Cristo, olha as coisas que ele faz, olha as coisas que ele fala. Aí os outros falavam assim, gente, a Escritura não diz que o Cristo vem da semente de Davi, da aldeia de Belém, de onde era Davi. E ficou aquele impasse entre os judeus. Uns diziam assim, mas não tem como o Cristo ser melhor do que isso, não pode vir. Né? Inclusive, existe essa frase, pode o Cristo fazer coisas maiores do que essas, do que esse Jesus está fazendo? E os outros mais observantes da lei, que era a grande maioria, falavam, gente, não, vocês estão errados, vocês estão viajando na maionese, hein? Não tem como. Então, estava todo mundo errado.
Moisés e os profetas todos estão errados. Né? Então, o Messias não vai vir de Davi coisa nenhuma. Vai vir da Galiléia, vai vir de Nazaré, daquela região lá, cheia de gentio, num monte de morro em volta. Vocês estão ficando doidos? Provavelmente deveria ser esse o debate. Tanto que lá, no versículo 52 do mesmo capítulo 7 de João, eles encerram essa discussão entre os judeus sobre a cristandade, né, a cristologia de Jesus, ou não, o messianato de Jesus ou não, se encerra nessa frase. Um chega e fala assim, olha, gente, vamos bater o martelo sobre isso? Vai estudar as Escrituras e veja, eu quero que vocês achem, nunca se levantou um profeta da Galileia. Aí eles batem o martelo. Por isso, Fátima, a frase de Natanael é debochada? É debochada. Mas era um deboche comum naquela época. E se vocês pararem para pensar, né, eu, pelo menos, espero que vocês não, mas eu, pelo menos, tenho essa mania de debochar de certas coisas. Por exemplo, teve uma questão recente aqui, vou dividir com vocês, até para aliviar um pouco do peso do meu coração. No meu ambiente de trabalho, a gente teve que fazer uma visita técnica a uma clínica de dependentes químicos, que é de um ex-cantor de funk, vamos dizer assim. E eu tive o mesmo comportamento de Natanael, de Bartolomeu. Falei, gente, pode um cantor de funk gerenciar uma clínica de dependentes químicos? Né? Tudo bem que a gente chegou lá e viu que a coisa... Você está rindo, Fátima? Você já está sabendo da história, né? Concordo com você. Você já está sabendo da história? Foi um escândalo aqui na nossa região e tal. Mas eu tive a mesma reação de Bartolomeu de Natanael. Tudo bem, a gente chegou lá e viu que realmente tinham várias inadequações, né? Mas você via uma pessoa que, olhando para ele de longe, depois eu fiquei, ele ali frente aos técnicos, tentando se portar como uma pessoa que estava sendo coagida, mas estava na razão dele, ele teve uma postura. Mas depois, observando ele de longe, né, a vozinha da consciência falou no meu ouvido assim, falou assim, nossa, que coisa feia você julgando o moço, né? Você nem quis saber da história dele, nem quis saber, né, da motivação dele fazer isso. Tinha inadequações? Tinha. A lei do homem, as leis dos homens recriminavam o que estava acontecendo ali? Recriminavam. Mas isso não foge, isso aí não diminui o fato de que eu critiquei ele. Então, foi esse tipo de crítica que tinha naquela época. Essa crítica que eu estou falando para vocês que eu fiz, a esse nosso irmão, é a mesma crítica que Natanael fez quando Filipe falou que o Messias vinha de Nazaré, vinha da Galiléia. Como que pode? Entendi perfeitamente. Entendeu? Eu estou rindo por conta da questão do funk. Eu tenho que me burilar sobre isso. É mais uma coisa que eu prometo a vocês, que eu vou me burilar. Eu vou me burilar, eu realmente tenho uma certa dificuldade. Eu prometo, vou me burilar. Mas aí é bom... Perdão, pode falar, João. Pode falar, Ana. Não, pode falar, querida. Não, e é interessante isso que você trouxe. É como nós, é justamente essa questão que a gente fala, que os apóstolos tinham muito de nós, eram humanos, falhos, e poderiam tirar conclusões precipitadas, e poderiam ser ambíguo, irônico, enfim, eram humanos, estavam ali também como nós, se burilando, aprendendo, e enfim, eu acho que essa passagem humaniza ele e traz essa reflexão que sempre existiu isso, nós que temos que mudar, olha quanto tempo tem que nós estamos aí nessa luta de melhorar-nos, né? Se nós não tivermos essa cautela, essa vigilância, estamos sujeitos ao mesmo perigo dessa opinião preconceituosa, né, preconcebida aí do que aconteceu com ele também, né? Com Natanael, sem dúvida. E é isso mesmo. É justamente isso que eu quis trazer e você exemplificou muito bem, Ana. É a questão do replicar os comportamentos que já não cabem mais, são os comportamentos do homem velho, que o Evangelho há 2000 anos tem nos convidado a refletir sobre eles e repará-los, fazer evoluir, né, regenerar de uma vez por todas esses maus costumes que a gente vem trazendo, quiçá até antes dessa época de Jesus. E essa é a função e essa é a proposta do NEP, que a gente debatendo aqui sobre o Evangelho, né, faça nascer de uma forma mais efetiva esse homem novo, essa proposta que o Evangelho nos traz. Muito bem. E aí fica a pergunta, visto isso, pode sair algo de bom de Nazaré ou não, gente? Ficou meio em dúvida. E aí eu trago para vocês o seguinte, lá em Mateus 2, quando José volta do Egito, que o anjo fala para José, fala assim, Herodes parou de perseguir as criancinhas.
pode voltar para sua terra, pode voltar para Jerusalém. Quando José soube que o filho de Herodes estava governando na Judéia, Jerusalém faz parte dali, ele falou, quer saber? Eu vou para Nazaré, que lá eu sou amigo do rei. Lá eu sou benquisto, lá eu sou da galera, lá o pessoal me conhece. E foi José, Maria e Jesus, pequenininhos, saíram do Egito e foram para Nazaré. E aí Mateus fala que foi para Nazaré, morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito através dos profetas. Será chamado Nazoreu, ou Néster, ou Nassará, ou Nassar, ou Nessur, ou Nazireu. E aí eu vou explicar por que tantas palavras. Mas o fato é que Mateus lembra que eles foram morar em Nazaré porque isso estava nas Escrituras. Tem muita confusão entre os estudiosos sobre essa fala de Mateus também. Mas eu vou trazer aqui os 3 pontos que os estudiosos menos discordam, vamos dizer assim. O primeiro é quando a gente liga a fala de Mateus ao voto de nazireato, que está em Números, no livro de Números, capítulo 6. O que é o voto de nazireato? O que é o nazireu? Nazireu é aquela pessoa que se consagra, homem ou mulher, que vai fazer um voto especial de se consagrar a Yahvé, a se consagrar a Deus. A pessoa fala assim, a partir de agora, então ele vai ser sumo sacerdote, ele vai ser... Não, ele vai se consagrar a Deus. Ele vai escolher ter uma vida diferenciada, cumprindo fielmente a lei divina. Exemplo, está lá no livro de Juízes, capítulo 13, o nosso famoso Sansão. Sansão é um excelente exemplo de nazireu. Alguns estudiosos acreditam que João Batista era nazireu também. São pessoas que se abstêm de viver uma vida mais mundana e seguem fielmente uma vida mais espiritualizada. Essa teoria é muito boa, encaixa bem com a proposta de Jesus, mas ela fica questionável a partir do momento que no versículo seguinte, versículo 3, né, o livro de Números diz o seguinte, para ser nazireu, tem que se abster do vinho e de bebidas fermentadas. E a gente sabe, por exemplo, quando Jesus fala, se não me engano é no Evangelho de Mateus que fala isso, que Jesus vai reclamar, fala assim, olha, veio João Batista, não bebia vinho, não comia, e vocês falavam dele que ele tinha demônio. Aí vim eu, comendo, bebendo, e vocês falam, o que vocês querem? Né? Então, o próprio Jesus admite que ele comia e bebia vinho. E se você pegar as narrativas, Jesus participa de várias festas, vários jantares. Né? O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho nas bodas de Caná. Então, há um indício histórico de que Jesus poderia beber vinho, até porque ele mesmo disse isso nos evangelhos. A narrativa diz isso. Então, cai por terra a teoria do nazireato de Jesus. Uma outra teoria bem interessante é a teoria que está em Isaías, capítulo 11, 1, que é a teoria do renovo, do rebento. Pode falar. João, pois você não? pode voltar só esse slide mais uma vez, o último? Posso? Está aqui. Peraí. Não, peraí, não é esse não. Opa. Esse que você quer? Esse aí. Peraí. Quando um homem ou uma mulher fizer um voto especial, o voto de nazireato, pelo qual se consagra a Yahvé, aí o versículo continua. Depois, no versículo 3, ele fala assim, para fazer o voto de nazireato, tem que se abster de vinho, de bebidas fermentadas, e lá no versículo 4 ele fala assim, ou seja, tem que se abster de tudo que vem de uva. Não pode comer nem a casca, nem o fruto, nem a vinagre, nem vinho, nem doce, nem geleia, nem nada. Está lá no versículo 4. Entendido, Fátima? Sim. Sim, aham. Pode passar? Pode sim. Você quer perguntar mais alguma coisa ou não? Não, era isso. Eu Ok. peguei a tela. Show, beleza. E aí, a segunda teoria é que a teoria messiânica, que está lá em Isaías 11. Porque brotará um rebento, brotará brotará um Néster. A palavra Néster, lembrei. Um Néster. Néster parece com a palavra hebraica para Nazaré. Nazaré é Nasra. E rebenta Nesra. Nasra, Nesre. Nasra, cidade de Nazaré. Nesre, rebento. Um ramo novo do tronco de Jessé. Jessé é pai de Davi. E das suas raízes um renovo, o Nesre, frutificará. Dizendo que o Messias viria do tronco de Jessé, ou seja, da linhagem de Davi, seria um renovo, seria um broto, um Nesre, um Nasra.
E aí confunde foneticamente. Essa teoria diz que, na verdade, Mateus está fazendo relação com essa profecia messiânica. Apesar de que ele fala assim, os profetas falaram para que seria chamado Nazoreu. Mas a que tem mais próxima dessa lógica de Mateus é essa, Isaías 11:1, e também a Isaías 53:2. Isaías fala sobre o nestre, sobre o renovo, sobre o broto, sobre o ramo, outras vezes, né? Usa essa palavra para definir o Messias em outros capítulos, mas esses dois, o capítulo 11 e o capítulo 53, são os que mais se aproximam com a fala de Mateus, no capítulo 23. E aí, no capítulo 53 de Isaías, ele fala que ele, o Messias, cresceu como um renovo, uma raiz que brota de uma terra seca, dizendo que Jesus viria brotar de uma terra que estava seca, uma terra que estava seca espiritualmente. O Messias não tinha beleza, não tinha esplendor, nada que pudesse atrair o nosso olhar, nem formosura capaz de nos deleitar, que é a teoria do Messias servidor, do Messias sofredor, principalmente trazida pelo Evangelho de Marcos. Ok? E uma dessas é soberana, nenhuma dessas teorias é soberana sobre a outra. Mas só para dizer para vocês assim, ele foi chamado Nazireu porque era de Nazaré, e porque ele era o renovo, ele era o broto novo, ele era o Messias. Querendo dizer assim, olha, mais uma coisa que prova que Jesus era o Messias. E para acabar de responder se pode vir algo bom de Nazaré, para que não fique mais dúvida para ninguém, a gente tem que lembrar da questão 625, né? Se Jesus veio de Nazaré, quem é o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu para a gente? O nosso Cristo planetário. Se o nosso Cristo planetário, nosso bom pastor, nosso melhor guia e modelo, nosso Messias, o nosso Senhor e Salvador, veio de Nazaré, é claro que de Nazaré pode vir coisa boa, gente, é claro. E é lógico que Filipe, na esperteza dele, e aí é muito legal, que eu estive lendo recentemente para fazer as nossas pesquisas, alguns comentaristas bíblicos, vocês lerem na maioria dos dicionários bíblicos, o Champlin é um dicionário bíblico que eu uso muito, ele coloca Filipe e Natanael como grandes conhecedores da lei. E isso me encucou, porque eu falei assim, não, Filipe fala que Jesus era de Nazaré, então ele desconsiderou, pode ser até que ele conhecia, mas desconsiderou o fato de que o Messias viria de Belém, né? E eu não sei se ele sabia se José era filho de Davi ou não, mas para mim, e aí é opinião minha, tá, gente? Parecia que Filipe era menos conhecedor da lei do que Natanael. Mas frente à alegação jocosa, né, a sarcástica de Natanael, Filipe tem uma das respostas mais sábias do Novo Testamento. Ele fala, vem e vê. Não vou te falar nada. Eu vou deixar você ter a mesma experiência que eu tive. Lembrando, Filipe, Jesus chegou para ele e falou assim, segue-me. Assim como o Evangelho de Mateus diz que Jesus chegou para Levi e Mateus na coletoria e falou, vem, segue-me. Ele foi. João disse que para Filipe, Jesus só olhou para ele e falou assim, segue-me. E Filipe largou tudo e foi. Então, Filipe foi de uma sabedoria muito grande. Falou, Bartolomeu, vamos fazer o seguinte, vou ficar discutindo com você lei, não. Lei judaica, não. Vem e vê, eu vou deixar você ter a mesma impressão que eu tive. Aí você tira as suas conclusões. E nisso, a gente tem que lembrar, frente a essa sabedoria de Filipe, é impossível a gente não lembrar da sabedoria de Paulo de Tarso na sua primeira carta aos Tessalonicenses. Lá no capítulo 5, versículo 21, traduzido na Bíblia de Jerusalém como discernir tudo e ficai com o que é bom. Nas outras traduções, examinai a tudo e retém o bem. É impossível a gente não fazer essa correlação. E sobre isso, para a gente começar a terminar, para a gente poder debater de novo mais um pouquinho, no Vinha de Luz, no capítulo 154, Emmanuel nos lembra exatamente sobre a fala de Paulo, que tem a ver com a fala de Filipe. Examinar com imparcialidade, é buscar esclarecimento. Por que a condenação apressada ou a crítica destrutiva? E aí essa frase ressoou para mim, na historinha que eu contei para vocês. Eu primeiro critiquei o nosso irmãozinho lá, que, muito mais que eu, apesar de todas as improvidências, apesar de todas as inadequações do seu estabelecimento, muito mais do que eu, estava tentando ajudar pessoas em dependência química, muito mais do que eu. Eu fico no consultório, passando remédio, manejando o paciente. Eu vejo um paciente a cada 1 mês, cada 2 meses. Ele não, ele morava lá. Ele estava todo errado, João. Tudo bem, cara. Mas eu não posso criticar alguém que estava tendo uma atitude muito mais cooperativa com quem precisa do que eu. Eu não posso fazer uma condenação apressada. Eu não posso fazer uma crítica destrutiva. Porque eu tenho que examinar tudo para reter
só o que é bom e não cair no erro de reter o que não é bom. Sobre esse aspecto, André Luiz, no livro, se eu não me engano, na Agenda Cristã, ele fala o seguinte: a mesma palavra que gera o bem é a palavra que gera o mal. Cabe a gente usar o nosso poder mental para examinar tudo e reter o bem. E aí, gente, nosso último momento Alcione de hoje, eu queria que, se alguém quisesse se sentir tocado, o coração inclinado, compartilhar com a gente de tudo isso que a gente leu, de tudo isso que a gente comentou, de tudo isso que a gente debateu, o que Jesus me fez meditar hoje, o que Jesus me fez sentir hoje e como eu vou vivenciar tudo que eu aprendi, tudo que eu senti, tudo que eu meditei a partir de hoje para tornar essa minha lindíssima viagem reencarnatória, essa aventura fantástica do espírito imortal, mais aprazível, mais proveitosa. Quem quiser comentar, vou estender mais uns 5 minutinhos, que a gente hoje também começou um pouquinho atrasado, mas quem quiser comentar, fica à vontade. Bom. Pois não? Pode falar. Quem falou primeiro? Alguém Não. falou antes de mim. Fátima? Não, pode falar. Não, Fátima, por favor. Primeiras damas, Fátima, por favor. Depois eu deixo o André falar. Então tá, o que você estava falando da música é uma questão assim, não sei se a Ana percebeu, quando ela colocou a música, eu corri para ouvir, eu sou muito ligada em música, né? A música ela tem o poder de me irritar, de fazer eu viajar, de fazer eu melhorar. Então, uma vez eu estava fazendo compra no supermercado Carrefour e, de repente, lá em São Paulo, eu estava nervosa, irritada. Falei, gente, por quê? Eu analisei o meu dia, por que eu estou irritada? Era a música do supermercado. Então, eu tenho isso, eu tento me controlar nessas coisas que a gente vê, que a gente é muito pior do que Natanael, né? Do que Bartolomeu. E aí a gente vai aprendendo com os filhos da gente, né? Os filhos vêm para nos ensinar, ao contrário do que às vezes a gente pensa que é para a gente ensinar, eles vêm nos ensinar. E às vezes eu sou muito radical em relação às músicas, embora eu tenha um gosto bem assim, bem aberto para várias coisas, mas algumas eu sou bem radical. E aí a minha filha um dia me deu uma lição, porque eu vivo reclamando dos breganejos, dessas coisas, dos funks, dessas coisas, aí eu falo. Aí um dia ela me deu uma lição, e aí terminou de concluir, porque no mesmo dia eu vi essa frase aqui de Emmanuel. E ela diz tudo. E ela fala assim, ó, a humildade não está na pobreza, não está na indigência, na penúria, na necessidade, na nudez e nem na fome. A humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, porque a música é um saco, julgar, porque a música também é muito ruim, reprovar e tomar qualquer atitude compreensível no brio pessoal, apenas abençoa. Olha, eu vou ler de novo, porque eu fiz brincadeira aqui com a... Não, leia, porque merece. Não porque você fez brincadeira, que a brincadeira é bem-vinda, mas merece ler de novo, por favor. Porque a brincadeira faz a gente fixar, né? Sim. Então, a humildade não está na pobreza, não está na indigência, na penúria, na necessidade, na nudez e nem na fome. A humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, julgar, reprovar e tomar qualquer atitude compreensível no brio pessoal, apenas abençoa. Esse é o Chico Xavier, né, gente? Sim. Que a gente... Então, eu lembro muito disso, que por mais que, de repente, a gente tenha razão em determinada situação, mas é aquela coisa que você abençoa o outro, porque o outro ainda não tem a mesma compreensão que a gente em determinado fator, em determinado setor da vida, né? Então, eu acho essa frase assim belíssima. E aí juntou que foi tudo no mesmo dia e eu fiquei com muita vergonha de mim mesma, sabe? Não então, quando eu ria de você, na verdade, eu estava sendo muito solidária ao tanto que precisamos nos corrigir, entendeu? Exato. Eu quero lembrar uma lição de Emmanuel também. Eu sempre confundo se está no rumo certo ou no roteiro. Mas ele tem uma lição que é intitulada Imperfeitos Mais Úteis, onde ele fala exatamente isso. E eu repito
a ideia central da lição para você. Não tenha vergonha. Né? A vergonha, ela é uma forma de egoísmo. Quando a gente sente vergonha, a gente está dizendo assim, eu não mereço mudar. E agora eu vou puxar de novo a brasa para a minha sardinha. Psicanaliticamente falando, a vergonha é um véu colocado sobre a sua oportunidade de enxergar para que lado está a mudança. E a gente se envergonha mesmo, não é só você não. Eu também senti muita vergonha de mim. Eu observando de longe aquele nosso irmãozinho, e ele, depois que os técnicos saíram ali, igual umas aves de rapina, porque é assim que a gente age nele, que ele ficou sozinho com a esposa dele, com o filho dele de colo, que moram dentro da clínica, os três, que ficaram os três, eu senti os três desamparados, e eu tive vergonha de mim. Porque eu estava ali na posição do legitimado pela lei dos homens de criticar. Mas eu esqueci que eu sou um irmão em Cristo legitimado para auxiliar também. E isso me envergonhou muito. Em momento nenhum, até aquele momento que eu olhei aquela família acuada no cantinho, né, e polícia civil, e fiscal, vigilância sanitária, igual um monte de marimbondo rodeando a clínica, fazendo as suas questões para as leis dos homens, ali que eu fui perceber, em nenhum momento eu fui um irmão em Cristo legitimado para cooperar, para amparar, para auxiliar. E eu também senti muita vergonha de mim. Mas, ao mesmo tempo, né, como eu tenho um problema muito sério com a autoimagem, meus mentores espirituais já começam a me amparar e falam assim, lembra de Emmanuel, imperfeitos, mas úteis. Começa fazendo algo a favor de alguém. Não esmorece. Não perde o bom ânimo. Você vai colocar no grupo também? Coloca. Todos nós estamos intimados a colocar. O poema do Calil da Ana, a sua lição, a lição da Filomena, né? A Clara, eu queria que ela pusesse de onde a fonte dessa oração dela que ela fez hoje, que é lindíssima, eu adorei demais, encaixa demais com a gente. Né? E todo mundo que falou alguma coisa aí está intimado a colocar no grupo. Aí eu coloco também a lição. Se eu não me engano, está no rumo certo. E lembrar também da fala do Evangelho por Chico Xavier, onde ele fala o seguinte, se eu fosse esperar melhores condições para ter começado, eu confesso para vocês que até hoje eu não tinha começado. Jesus está te esperando do jeito que você é, com o que você tem agora. Palavras do Chico. Jesus está te esperando agora, do jeito que você está, com o que você tem de perfeição e de imperfeição. Porque se eu, Chico falando, fosse esperar melhores condições para começar a minha obra, até hoje eu não teria começado. Quem mais quer compartilhar? Muito legal. Eu acho. Que tem muito a ver com o que a gente concluiu na semana passada, né? Esse distanciamento da gente com a beleza da espiritualidade, a beleza de ser um profeta, mesmo pequenininho. Esse distanciamento que a gente insiste em manter, isso tem que acabar. A gente tem que abrir os olhos para a beleza espiritual que nos cerca. A gente está imerso na criação de Deus, e isso é lindo demais. André, fala para a gente. Bom, primeiro dizer que a sua lembrança dessa frase do Chico me comove muito, porque o que eu estou pensando aqui, e não foi à toa que eu e a Fátima falamos ao mesmo tempo, porque a gente divide esse sentimento em relação à música, e eu queria perguntar, assim, a primeira pergunta, né, das três que a gente tem que refletir eu queria fazer, e pode vir algo de bom de um baile funk? Pode vir algo de bom de um baile de arrocha, de um baile de sertanejo universitário? Porque, assim, na minha forma humana, para mim isso é excrescência cultural, isso é algo que não tem a mínima qualidade, e assim, o que esse estudo me ensina e vem me ensinando, na realidade, né? Eu tenho repensado muita coisa, é que, pelo amor de Deus, nada é à toa, não cai uma folha de uma árvore se Deus não permite. Então, isso também tem que ter um motivo, isso tem que ter algo a me ensinar, por mais que eu não goste, né? Eu tomei durante muito tempo na minha infância, e aquilo até hoje ainda me causa uma ânsia de vômito, aquela emulsão de Scott, que é o óleo de fio de bacalhau, mas aquilo fez muito bem para mim, né?
André, para um pouquinho. De alguma forma, aquilo me ajudou. Então, para nos ensinar. André Parei. está falhando um pouquinho seu áudio. Sim, acho que deu uma melhorada. Não, deu uma melhorada. Refaz a sua última fala que a gente não pegou, por favor. Sim. É que quando eu falei não sei se Da emoção Scott. E de Scott, isso, né? Então, aquilo eu detestava, mas aquilo fez bem para mim. Então, de alguma maneira, e eu vou encurtar, todo esse escopo cultural que a gente vive hoje, apesar de não me agradar, alguma coisa vai me ensinar, e é o que eu tiro dessa lição. Eu tenho que ter humildade suficiente para entender, né, que alguma coisa, como teve Natanael, Bartolomeu, nosso patrono, que quando o Filipe disse, vem ver, ele nem discutiu, ele foi e foi ver. Então, é isso. Legal, bem lembrado isso. Assim como o Filipe e o Natanael falaram, não, então tá bom, vou te dar um voto de confiança, vamos lá ver. E o que vai acontecer disso, a gente vai ver semana que vem. Vou falar para vocês assim, vem ver um baile funk. Quero ver se vocês vão ver. O vem ver, Fátima, também não é uma coisa que eu não vou ser hipócrita. Eu não vou ser hipócrita de dizer que eu me sentiria bem num lugar desse, porque não tem a ver com a minha natureza. Mas, assim, voltando ao exemplo que eu dei para vocês de mim, né, também não é justificável você execrar. O vem e ver de Filipe é o examinar a tudo e retém o bem de Paulo. Sim, com certeza. Porque, assim, eu até peguei leve com vocês, que eu ia fazer uma pergunta para vocês, para a gente poder debater, eu até peguei leve, porque eu achei que ia ser muito pesado. Eu ia perguntar o seguinte, né? Existe algo que não seja bom na obra de Deus? E o que não é na obra de Deus? Né? Então, vamos levar como dever de casa. O que não é de Deus? Tudo provém de Deus, tudo emana de Deus. Causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, tudo. Pode algo não ser bom? Não, não pode. O que pode não ser bom, então? O nosso entendimento. Nós ainda que temos que superar a ignorância da lei divina. Porque, para encerrar minha fala, para a gente poder abrir para uma última pessoa falar, ou encerrar nosso estudo, prometo. Eu tenho um grande amigo historiador, ele é mais inclinado a um agnosticismo, mas é um grande historiador, uma pessoa que tem uma percepção fantástica da história. E eu adoro história, eu sou filho de um arqueólogo. E a gente discute muito sobre isso. E aí um dia ele me pegou num contrapé que eu tive que admitir. Falei, cara, eu nunca pensei nisso. Falei assim, João, da história de Jesus para hoje, vamos fazer um erro anassincrônico. Vamos tentar interpretar à luz da nossa realidade hoje. Você acha que Jesus seria como, cara? Jesus seria da periferia, bicho. Ele ia falar gíria. Um dos motivos, os historiadores falam isso, do povo de Nazaré ser tão execrado é que eles tinham uma fala caipira. Eles tinham costumes, né, de pessoas menos refinadas. Vários historiadores falam isso dos habitantes de Nazaré da época de Jesus. Jesus não devia ser diferente. Ele devia ter o refinamento próprio do espírito aquilatado dele. Mas ele ia falar gíria. Ele ia falar, mano, é nós. Aí, João, Zé. E eu parei, pensei e falei, caramba, essa construção da fala rebuscada da época de Jesus é nossa, é anassincrônica. E aí, por que eu lembrei dessa conversa? Porque ele falou assim, cara, eu aposto com você que se Jesus viesse hoje, ele iria em baile funk. Transformar água em vinho nas bodas de Caná, se fosse hoje, era ele transformar, sei lá, cara, água em cerveja no baile funk. Ele iria justamente porque ele ia querer, de alguma maneira, ele ia tocar aqueles corações, né? A ideia é essa. Eu tenho minhas ressalvas, Fátima, com a fala dele. Essa fala dele. Ele viria no baile funk, cara. Ele não ia estar lá na High Society, ele não iria lá no templo do Salomão, lá no Rio, não, ele iria para baile funk. Bom, enfim. Mas uma coisa não, a gente não pode negar. Ele mesmo falou, não são os sãos que precisam de médicos. Eu não vim buscar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Aí eu sou obrigado a concordar com ele, que ele estaria no meio desses nossos irmãozinhos. Fala, Paulinho.
Não, só lembrando, né, que quando o pai de Chico Xavier o levou lá no prostíbulo para ele perder a virgindade, Pô, o que ele fez? Quando as meninas que lá estavam, né, viram o Chico, que ele ia sempre fazer as orações e tal, então, de repente, ouviram lá todo mundo rezando o Pai Nosso. Elas colocando a roupa, rezando o Pai Nosso. Eu acredito que se o Cristo fosse no baile funk, ele faria isso aí. Era dessa forma que ele iria agir. sim. Entendeu? Todo Porque... mundo, Paulinho. Oi? Ele ia colocar todo mundo para ouvir Moza. Não sei. No outro momento, quem sabe. Porque a gente sabe o magnetismo, né? A moralidade, quando você chega, né? Você vê o que Jesus fez, curou cegos, estropiados, os obsidiados, essas entidades, né, bastante que não tinha esclarecimento e tal, se rendiam a ele. Então, se ele entra num lugar desse, ele como diz o outro, aquele negócio, está numa escuridão onde você chega com a luz e você ilumina tudo. Eu acredito que ele só iria se fosse para curar alguém lá, para mostrar alguma coisa. Né? Penso eu. Não sei se estou certo. Sim, é uma forma de pensar, um exercício mental bem interessante, né? E eu gosto muito de fazer esse exercício com esse amigo meu, mas eu confesso que esse dia ele me pegou de surpresa. Realmente, ele estaria no meio desses nossos irmãos menos afortunados, que ele veio chamar os pecadores ao arrependimento, né? André, pode falar, meu irmão. Oi, Paulinho, desculpa. Pode falar, Paulinho. Não, eu só queria encerrar minha fala. Sim. Quando você fala que... Né, eu lembro muito Jesus em Cafarnaum com os discípulos. Né? Naquele momento que ele estava caminhando e viu um cachorro morto, numa podridão muito grande. Os discípulos botando a mão no nariz. Nossa, olha como é que está. Jesus falou assim, eu nunca vi um dente, né, da alvura desse cão. Então, a gente ainda não consegue enxergar aquilo que há de bom, né, aquilo que há de belo ao nosso derredor. A gente consegue enxergar a negatividade, olha, fulano de tal fez isso, fez aquilo, a gente não consegue ver. Então, a doutrina espírita veio para tentar mudar. Aliás, nós, então, na doutrina espírita, para a gente adquirir conhecimento e tudo mais, para sair em forma de atitude. Mas isso demanda tempo, né? Sim. Degrau a degrau que a gente vai conquistando. A gente sai bem melhor, com certeza, do que era antes, bem melhor do que era antes. Mas tem muita coisa, tem que melhorar muito e muito ainda. Sim. Eu vejo dessa forma, precisamos enxergar as alvuras do dente do cachorro e não ver a parte que está em putrefação. Sim. Quero o dom maior de Jesus, né? Ver o ponto bom de tudo. Fala, André. André? Desculpa. Sendo bem rápido para dar minha opinião sobre essa conversa sua com seu amigo, né? Sobre Jesus hoje, onde ele estaria, nós vimos ele no estudo, pelo menos pelo que eu estudei, ele era um nazireu, a pessoa podia ser um nazireu por dedicação ou escolhido por Deus. No caso de Jesus, ele foi escolhido por Deus para ser um nazireu. E o nazireu, ele tem a mesma significação, pelo que eu estudei, da palavra santo, que é destacado. Ele é retirado de tal para agir diferente. Então, acredito que Jesus também seria destacado em relação, se ele existisse hoje, ele estaria no meio daquelas pessoas que têm aquela prática da nossa cultura de hoje tão popular, mas ele estaria ali, mas ele não faria a mesma coisa, porque ele seria destacado. Então, ele, da mesma forma que nós temos tantos jovens negros que são discriminados, cuja família é tão
desestruturada, pai marginal, a mãe sabe-se lá de que forma, e esse jovem negro, pobre, se estuda, se forma. Então, Jesus também poderia ser esse ser nazireu destacado no mundo de hoje. Sim, é uma forma de ver uma leitura bem interessante, né? Senhoras e senhoras, queridos confrades, amados companheiros de jornada, estamos avançando na hora, né? Alguém gostaria de falar uma última coisa muito rapidamente, ou a gente pode terminar? Acho que tá bom, né? É sempre bom a gente terminar assim, com esse gostinho de quero mais. E aí, eu queria pedir, por favor, seu Gentil, o senhor faz a prece de encerramento para a gente? Por gentileza? João, Pode falar, André. Rapidamente. Sim. Eu confesso que eu estou um pouquinho perdido. Sim. Assim, eu tô sem saber como buscar ainda, desculpa. Sem problema. Eu estou numa fase muito louca. Então, se vocês pudessem, os outros companheiros, meio que dar o caminho das pedras, onde buscar, Sim. o que buscar, qual o tema que vamos estudar, o que devemos, sabe, ali no grupo, ok, facilitaria. Sim, pode deixar, pode deixar. Obrigado. Eu não sei se você viu, eu mandei aquele videozinho, um tutorialzinho básico de como é que eu pesquiso, mas eu vou fazer uma coisa mais apurada, pode deixar. Foi hoje, né? Não, foi anteontem, ontem, não me lembro. Então, mas assim, eu vou fazer mais apurado, pode ficar tranquilo. Posso fazer um pedido especial? Pode. Por exemplo, para a próxima quarta, faz amanhã. Tá bom. Eu juro que eu vou tentar. Eu juro que eu vou tentar. Ok, obrigado. Nada. Seu Gentil, o senhor faz a prece de encerramento para a gente, por caridade? João. Obrigado, João. Obrigado, então, senhor. companheiros, amigos, queridos, neste momento que estamos encerrando nossas reflexões sobre José, sobre Maria de Nazaré, sobre Jesus, sobre a sua vinda ao mundo para nos libertar das nossas ignorâncias, nos ajudando a compreender a vida, nós queremos agradecer por tudo que nos foi trazido nesta noite, tudo que foi refletido para o nosso entendimento, para a nossa compreensão, para que possamos entender a grandiosidade do trabalho de Jesus em nossos benefícios, para que possamos fazer escolhas melhores. E queremos agradecer aos benfeitores espirituais desse trabalho e que possamos continuar buscando sempre a compreensão e entendimento, buscando essa espiritualidade para nos libertarmos das nossas ignorâncias, das nossas dificuldades e construirmos um mundo melhor com as nossas atividades, com as nossas cooperações, com os nossos irmãos de caminhada, procurando compreendê-los nas suas limitações, nos seus desafios. Pedimos a Jesus que nos abençoe, a nossa irmã, nossa mãe querida, Maria de Nazaré, que nos abrace, nos ilumine nessa nossa caminhada evolutiva, hoje no mundo físico. Que tenhamos uma noite de muita paz, de muita harmonia com os nossos familiares e também com essa dimensão espiritual que estaremos daqui a pouco desdobrados para o aprendizado, para o trabalho, para o reajustamento com os nossos irmãos. Muita paz e muita luz em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Amém, assim seja. Amém. Obrigado, assim seu Gentil. seja. Gente, boa noite, gente. Beijo boa no noite. coração de Fiquem todos. com Deus. Até semana que vem, Obrigada. se Deus quiser, gente. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, tchau. Até logo. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite, gente. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, gente.